Louvado seja o nome do Senhor. Continue no mesmo espírito de adoração ao Senhor nesta noite, pois Ele já se faz presente em nosso meio. Amém? Se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me
pode levantar as suas mãos e declarar mais uma vez que Ele é o Deus da sua salvação? Nós estamos aqui porque Ele permitiu, porque Ele é bom, que a misericórdia dEle dura para sempre. Amém? Que culto abençoado. Sejam bem-vindos a mais uma quarta da esperança. E nós vamos declarar agora essa bênção do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, e que Ele é o nosso Deus. Amém? Declare com toda a força do seu coração. Amém? Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare, Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos. Recebe o nosso louvor no trono da tua graça. Recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco através do seu Espírito Santo nesta noite. Que o nosso coração esteja aberto, sem reservas, quebrantado, para ouvir o Senhor, para ouvir a voz do céu, a voz de Deus, através da sua palavra. Que nós possamos estar livres agora de toda e qualquer preocupação, distração, que a nossa mente e coração estejam guardados em Cristo Jesus, para sermos ministrados por Ti, ó Deus. Oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Paz seja convosco. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1 e depois alguns versículos. Amém? Vamos lá? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, porque de graça recebestes e de graças dai. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Queridos, ontem nós tivemos aqui uma distrital e uma das falas que nós ouvimos e me chamou a atenção foi sobre prudência, né? De nós sermos prudentes. E eu queria dar uma continuidade a essa palavra nos dias de hoje, com o ensinamento que Jesus dá aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E Jesus, ele prepara esses discípulos, ele reveste esses discípulos de autoridade, para que eles possam levar o evangelho, curar enfermos, expelir demônios, falar da palavra de Deus, né, falar de Jesus. E ele já adverte esses discípulos que os ambientes que eles serão enviados não serão ambientes muito hospitaleiros, que eles podem ir para alguns ambientes que são perigosos, né? E que talvez essas pessoas não receberiam essa palavra com hospitalidade, com amor, com alegria. E nós que testemunhamos Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos por essa experiência também. Não só de ir em caminhos perigosos, em ambientes perigosos. Eu não estou dizendo aqui de pecado, tá, gente? Não pode isso, não pode aquilo. Ambientes que podem trazer para nós algum desequilíbrio emocional, alguma desestrutura espiritual, tá? Então ele envia esses discípulos para um ambiente perigoso. E o legal que Jesus, ele não reveste esses discípulos de autoridade, fala assim, vai ser tudo legal, todo mundo vai te receber bem. Tudo que você fizer no reino dos céus, para o reino de Deus, vai ser 10. Ele não fala isso. Ele não esconde o jogo, né, para os discípulos, e ele não esconde o jogo para nós. Porque Jesus, ele trabalha com a verdade. E por ele trabalhar com a verdade, ser a própria verdade, a verdade fala que a verdade nos libertará. Ou seja, nós podemos passar por ambientes e por caminhos perigosos, mas o Senhor Jesus já nos deu autoridade para que esses caminhos perigosos não venham nos destruir ou nos desanimar na nossa jornada de fé. Então, Jesus deixou muito claro aqui que os seus discípulos enfrentariam ataques, né? De todos os tipos de ataques. E aí é engraçado que se você ler, ele fala aqui, ele não falou para os discípulos irem para os gentios, ele não falou para os discípulos irem para os samaritanos, ele falou para os discípulos irem para pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, nós achamos que os caminhos perigosos, que os ambientes que podem nos desequilibrar, são os ambientes que estão fora do nosso padrão, que seja a nossa comunidade de fé, a nossa família, os nossos amigos. Mas onde está o maior problema, a maior dificuldade e aonde acontecem os maiores ataques? Com as pessoas que estão próximas de nós. Nossa família, às vezes na nossa comunidade de fé, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa roda de amigos, são os ambientes que nós podemos receber maiores ataques. E aí Jesus fala assim, eu vou te enviar como ovelhas para o meio de lobos. Já viram aquele termo, né? O lobo em pele de ovelha, é isso? Lobo, eu falei errado? O cordeiro em pele de ovelha. Então, muitas vezes nós achamos que
Os caminhos perigosos são os caminhos que estão lá fora. E às vezes esses caminhos perigosos que nos desequilibram estão muito próximos de nós. Por isso que Jesus fala, vai até a casa, vai até as ovelhas perdidas de Israel. Não falou, vai lá no barzinho, vai lá não sei aonde, vai lá onde... Não, para aqueles que sabiam que o Messias viria. E às vezes, as pessoas que nos rodeiam, elas sabem que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus, que nós professamos uma fé. E é por meio desses que Jesus nos leva, mas nos leva com autoridade. E aí ele fala assim, eu te envio como ovelhas para o meio de lobos, e sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É uma orientação meio que até, fala assim, nossa, Jesus está falando para a gente ser que nem uma serpente, astuta. Então ele fala aqui, ele ensina um princípio aqui, quando ele fala ser astuta, perceber, ser perspicaz, ter discernimento, quem é que te rodeia, aonde você está parando, aonde você está andando, com quem você está conversando, muitos tapinhas nas costas, né? Muitas pessoas falando que você é legal, e por detrás fala que você não é. Então a gente tem que tomar cuidado. E para tomar esse cuidado e ser prudente como a serpente, simples como as pombas, nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio nesses lugares perigosos. Jesus não falou para não ir. Jesus falou para sermos equilibrados, prudentes e simples. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, Paulo, ele ensina em Romanos 12 que se depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Quando esses discípulos saíram de 2 em 2, era a primeira missão deles. E Jesus já advertiu, vocês entrarão em lugares que vocês não serão bem recebidos. Muitas vezes nós não somos bem recebidos em alguns lugares, de pessoas próximas a nós. E o que nós devemos fazer? Sermos prudentes e simples. Manter um equilíbrio para poder ter paz com todos. Ou seja, se possível, evitar confrontos, evitar conflitos, né? Mas também nós não podemos virar pessoas medrosas, fugindo de tudo. Então, Jesus ensinou esses discípulos que eles não precisavam ser medrosos, mas eles precisavam ser equilibrados. Que eles iam andar por caminhos perigosos, mas que eles tivessem equilíbrio. E é isso que o Senhor Jesus ensina para nós nesta noite. Equilíbrio. Você não precisa fugir dos confrontos, fugir desses caminhos perigosos, tentar ter paz com todos, mas sermos prudentes, sermos sábios. Por quê? Porque nós temos uma missão. Esses discípulos tinham uma missão. E nós também temos, porque na nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade de fé, as almas, elas estão em jogo nesses caminhos perigosos. E nós fomos chamados para uma missão: pregar a palavra de Deus, testemunhar com a nossa própria vida, com a nossa própria experiência com Cristo. Então nós precisamos de prudência e simplicidade, tá? Então nós não podemos ser intimidados por esses caminhos perigosos. Eu não sei qual é o meio que você vive, qual a ordem que Jesus te deu, mas mesmo que seja um caminho perigoso e que você não receba a hospitalidade que você queira, continue na sua missão. Continue naquilo que o Senhor mandou, continue neste caminho, porque Ele já te revestiu de autoridade. E Ele está te ensinando nesta noite prudência e simplicidade, agir e falar com prudência. Então é isso que Jesus fala quando nos chama a sermos astutos, né? Sem malícia. Então
Então, ser astuto, que nem eu falei, é feio, né, falar ser astuto como a serpente. Não quer dizer ser esperto, porque a serpente ela fica escondida, ela sabe quando tem perigo, ela sabe a hora de dar o bote, né? Ela fica estudando a sua presa, né? Bem quietinha. Ela fica analisando. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de ser atento. Fique atento nesses caminhos que Jesus te leva. Fique atento nas conversas de trabalho. Fique atento na sua comunidade de fé, quem se aproxima. Fique atento ao que o Senhor tem para você, né? Então, e prudente. E como cristão, nós procuramos viver de forma honesta e correta. Procuramos viver assim. E nós vamos ter ocasiões, e não vai faltar ocasião, para que nesses caminhos perigosos, pessoas tentem fazer com que nós não sejamos honestos e corretos. Por isso que Jesus fala, seja prudente como a serpente. Fique atento aos ataques, às investidas no meio que você vive, né? E ser cristão também não quer dizer que você tem que ser bobo. Então, ser prudente como a serpente é ser esperto. Fique atento. Fique atento. Né? Tenha discernimento, tenha equilíbrio. Né? E a gente tem aqui um exemplo de Jesus, lá em Mateus 16:6. Ele se submete às autoridades, mas ele não se iludiu quanto à malícia daquelas autoridades. Depois vocês leem, Mateus 16:6. Então, a astúcia, essa atenção, essa prudência, ela tem que estar ligada à sua simplicidade, à sua inocência. Jesus se submeteu às autoridades dos judeus, né? Mas ele sabia a malícia que tinha por trás de cada atitude que eles queriam fazer com Jesus. Então, ele tinha equilíbrio. Então, nós temos que ter isso também. Essa prudência, essa atenção e essa inocência. Senão a gente vai pender para um lado, para o extremo. Tudo é perseguição e nós não vamos exercer aquilo que Jesus ordenou. Porque muitas vezes nesses caminhos perigosos é onde Jesus demonstra a sua força, o seu poder, a sua graça, a sua virtude para com a nossa vida e nos usa para abençoar outras vidas. Amém? Vocês estão comigo? Então tá bom, não dorme não, estou terminando. Então, embora cientes da maldade, das armadilhas de opositores, porque a gente sabe quando é um ataque do mal, a gente sabe quem é o nosso opositor, a gente sabe. Nós não podemos recorrer as mesmas práticas deles. Nós temos que fazer a diferença, né? Então, nada que o inimigo tente fazer conosco, nós devemos revidar da mesma forma. E o apóstolo Paulo ensina isso, né? Aos cristãos de Corinto, qual é a forma que o discípulo tem que lutar contra o seu inimigo. E ele fala assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, nós não revidamos o inimigo na força. Nós revidamos com oração e crendo e confiando na autoridade que Jesus Cristo nos deu para repreender toda a obra do mal sobre a nossa vida, mesmo andando em caminhos perigosos. Amém? Então, quando tentamos revidar ou apenas nos defender, nós podemos cair em pecado. Então, não lute na força do braço, lute na força do Senhor. Então, por isso que nós precisamos ter zelo para agir e falar de modo atento, prudente e inocente. Equilíbrio. Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa evitar para ter esse equilíbrio em caminhos perigosos. Primeiro, perca a oportunidade.
Você pode falar para a pessoa que está do seu lado assim, perca a oportunidade? Não, mas fala assim mesmo, perca a oportunidade. Evite permitir que qualquer tipo de oposição e ataque se instale nas suas emoções. Quando você perceber uma investida do inimigo contra a sua vida, querendo te desestabilizar emocionalmente, te desestabilizar fisicamente, perca a oportunidade de deixar isso se instalar no seu coração. Assim que você perceber que é um ataque, repreenda no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? E peça ao Espírito Santo para limpar a sua mente e seu coração na hora. Não deixe esse ataque, evite que ele chegue e atrapalhe as suas emoções. Outra coisa, não caia nas armadilhas. Fala aí para a sua pessoa que está do seu lado. Não caia nas armadilhas. Nós precisamos aprender a reagir aos ataques e oposições de forma que isso não interrompa o nosso relacionamento com Deus. Quando nós recebemos um ataque, uma afronta de um amigo, uma afronta de um irmão, porque podemos, a gente ofende, nós ofendemos, somos ofendidos, o que acontece? A gente cai na armadilha do inimigo. E aí a gente precisa aprender a reagir a esses ataques, a essas oposições, de uma maneira que essa ofensa, que esse ataque não venha interromper o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente fica com raiva, o que a gente faz? Não ora mais. Não vou na igreja. Não vou ver a live. Por quê? Porque já caiu na armadilha do inimigo, tá? Então a palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós somos muita coisa para cair nessas armadilhas do inimigo, né? E nós precisamos reconhecer as armadilhas. Por isso, prudentes como as serpentes e evitar as armadilhas do inimigo, simples como as pombas. Outra coisa, nós precisamos exercitar diariamente essa prudência e essa simplicidade. Fala para a pessoa que está do teu lado. Precisamos exercitar diariamente a prudência e a simplicidade. Vocês podem repetir uma pequena oração comigo? Podem? Pai, eu preciso de prudência e simplicidade. O nosso inimigo é tão esperto. Eu peço diariamente ao Senhor a bênção do equilíbrio de Jesus. Dê-me o discernimento de saber quando falar e quando me calar, quando agir e quando me retirar, e que no meio disso eu me preocupe apenas com a aprovação de seu Filho Jesus. Em nome de Jesus eu oro, e quem concorda diz amém. Amém? E última coisa, ressignifique. O que significa isso? Mesmo em ambientes perigosos em que nós podemos nos sentir vulneráveis e tentar desistir daquele caminho que Jesus está mandando a gente andar, a palavra de Deus nos afirma em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode usar situações de confrontos, de conflitos, de hostilidade, de ofensa, de caminhos perigosos para nos refinar e nos aperfeiçoar para a boa obra dele. E Deus tem o controle da sua vida. Deus tem o controle da nossa vida.
Porque antes dele enviar os discípulos para esses caminhos perigosos, ele deu autoridade. Ele abençoou para você passar por esses caminhos. E ele ensinou equilíbrio. Seja prudente, seja simples. E orientou: cure enfermos, purifique leprosos, ressuscite mortos, expele demônios, porque de graças recebestes e de graça dai. Nós pensamos que só o pastor tem que fazer isso. Só o membro tem que fazer isso. Nós somos os discípulos de Jesus. Todos nós podemos fazer isso, porque estamos revestidos desta unção e desta comissão, em nome de Jesus. Amém? Então seja prudente, seja simples, seja atento e tenha equilíbrio, mesmo que o seu caminho seja um caminho onde você esteja recebendo muitos ataques do inimigo, muitos levantes. O inimigo se levanta, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer, basta uma palavra, uma ordem dele, para que todo inimigo da sua vida e todo ataque cesse em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido os pastores que estejam presentes hoje, para que nós possamos orar com vocês, ungir vocês e orar com vocês em nome de Jesus.